Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alma Social. Você já percebeu que 90% das coisas que você teme, se preocupa ou fica ansioso sobre elas, 90% delas nunca chega a acontecer? Já percebeu? Se esse vídeo chegou para você e você não faz ideia de que canal é esse, muito prazer, eu sou Yara Mariles. Aqui é o Alma Social, um perfil onde eu trago para você ensinamentos espiritualistas, filosóficos, de uma forma clara, simples, para que você possa utilizar no seu dia a dia. Bom, esse questionamento que eu fiz é muito importante aqui para nós, porque eu falo muito a respeito de autoconhecimento, não é? Autocrítica, autoobservação. O que é o autoconhecimento? Para que ele serve, né? Então, o autoconhecimento é justamente você prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, e ir tentando buscar a causa disso, sozinho mesmo. E por que isso é tão importante no caminho espiritual, né, ocultista, místico? Porque é só através da autoobservação que você consegue perceber como você pode se transformar. Porque o nosso objetivo aqui é perceber esse lado nosso que nos causa sofrimento, que são as nossas crenças limitantes, que são as nossas sombras. Nosso objetivo aqui é identificar isso e só com o fato de você identificar, aquilo já perde a carga energética, né? E depois você vai entrando em contato com isso toda vez que isso aparecer. E entendendo, buscando as causas. Bom, isso é basicamente a gente compreender como funciona a nossa mente, né? E por isso que estudar a mente é muito legal e ajuda muito nesse caminho. Bom, a gente nunca foi ensinado sobre isso, né? Estudar a mente. Isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Seria muito mais fácil, causaria muito menos sofrimento. Como que a mente funciona, quais são os mecanismos que ela utiliza para facilitar a nossa vida, para ficar no automático, para nos defender, né? A mente, ela é o ego. Então, o que é o ego? É essa personalidade que a gente desenvolve desde que nasce aqui. A gente é ensinado qual é o nosso nome, quando a gente vai para o colégio, qual grupo que a gente pertence, depois qual é a minha aptidão, então eu vou ser classificada com uma profissão. Com relação ao nosso temperamento, a gente vai sendo classificado também. A gente é rotulado de várias formas, a gente é ensinado certos comportamentos para a gente viver em sociedade, né? Isso é necessário até um certo ponto, né? Mas o mais importante disso tudo aqui é a gente saber que essa personalidade que a gente criou para viver nesse mundo, ela é impermanente. Ela é uma coisa que vai acabar. Então, o que é que fica, né? Fica essa observação. Quando você para observar, perceber o seu pensamento, perceber o que você está sentindo, quem está percebendo isso não é a personalidade, é a consciência que é infinita. Essa não acaba nunca. Então, essa consciência que percebe os pensamentos que a gente está tendo, quando eu paro e presto atenção nos meus pensamentos, sou eu consciência que estou prestando atenção. Não é a personalidade, não é a Yara. A Yara, na verdade, está produzindo pensamento, né? Essa consciência, ela é uma extensão da consciência universal, ou grande mente, ou grande espírito,
ou o tal, o todo, Deus, como você queira classificar. Ela é uma extensão, é uma pequena parte dessa grande consciência. Ela não está separada dessa grande consciência, ela não está separada desse todo. Mas nós temos a ilusão de que estamos separados desse todo porque nós nos identificamos completamente com a nossa personalidade. Então, esse processo de prestar atenção no que está pensando, a meditação, a todas as práticas que ativam o sistema nervoso parasimpático, que é o que nos relaxa e nos acalma, que nos propicia essa interiorização, tudo isso faz com que a gente vá se aproximando mais dessa verdadeira natureza nossa, que é essa consciência. Então, vamos lá. A mente, ela é um papagaio, sabe aquele papagaio no ombro do pirata que não para de falar? Isso é a nossa mente. Você percebe que os pensamentos são ininterruptos. É uma coisa assustadora quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, na sua mente. Eles não param e, o pior, eles são repetitivos. A gente repete o mesmo pensamento milhares de vezes. Geralmente, eles são em torno de preocupações que a gente tem, ou a gente fica revivendo fatos, acontecimentos. Qual é o objetivo disso? Por que a mente faz isso? Basicamente, é um mecanismo de proteção da personalidade. Então, é como se fosse um sinal de alerta o tempo inteiro, e para você se proteger de perigos que só existem mesmo na mente da pessoa, né? É aquela tal história, para a mente não existe diferença se você está vivendo uma coisa aqui na realidade ou se você está só na sua imaginação, né? Para a mente não tem diferença nenhuma, e o cérebro reage da mesma forma à sua imaginação ou à realidade. Ele vai disparar os mesmos neurotransmissores. Por exemplo, nesses pensamentos que a gente tem, que são repetitivos, né, que são de angústia, preocupação, ansiedade e tal, a gente vive inundado de neurotransmissores que causam ansiedade para nós. A gente não descansa, a gente não baixa a guarda tempo nenhum. Esse processo mental é para a gente se proteger desse perigo. Mas que perigo é esse, né? Antigamente, nós desenvolvemos esse mecanismo de defesa. Antigamente, quando eu falo, é muito antigamente, bota lá na pré-história, né? A mente desenvolveu um mecanismo de defesa porque haviam perigos reais para nós, né? Como humanidade, como seres, né? Então, eram as feras, né, que podiam nos atacar, era a própria natureza que a gente não entendia, né? Os barulhos, os trovões, as chuvas, os raios, tudo nos causava esse mecanismo reativo que preparava o nosso corpo, né, para lutar contra aquele problema ou para se proteger, para fugir. Então, toda a descarga adrenérgica e todo o processo bioquímico acontecia para que o nosso corpo tivesse capacidade de lutar contra aquele perigo ou fugir. Hoje em dia, esse mecanismo é disparado da mesma forma, só que o problema hoje está só na nossa cabeça. E ele é 24 horas por dia. Antigamente, na pré-história, o perigo acontecia, a gente via o perigo, se preparava para ele, tinha essa descarga adrenérgica toda, mas depois o perigo passava e a gente entrava no período refratário, relaxava, vinha o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto, e a gente metabolizava todos esses hormônios, esses neurotransmissores do estresse, estava tudo bem, até o próximo perigo. Hoje não. Hoje nós ficamos constantemente sob o efeito
desses neurotransmissores do estresse. Nosso sistema nervoso simpático está ligado 24 horas por dia. O sistema nervoso simpático é que nos deixa alerta, dispara todo esse mecanismo bioquímico do estresse. E isso é só imaginário, mas para a mente não importa. Então, esse processo de autoobservação da mente é importantíssimo e imprescindível nesse caminho. Então, como você faz? Você começa a prestar atenção no que pensa. Começa a colocar isso dentro da sua cabeça. Eu vou prestar atenção no que eu estou pensando. É óbvio que no começo isso é difícil, a gente não vai prestar atenção, quando a gente perceber, a gente já está lá viajando com o pensamento. Mas aí você volta. Isso não precisa ser durante a meditação somente, isso é no dia a dia, é 24 horas por dia. Então você pega aquele pensamento que gera uma emoção, geralmente isso é negativo, e você pegou o pensamento, você para e questiona assim: isso é verdade? Isso está acontecendo realmente? Primeira pergunta, é verdade sim ou não? Se for não, você já corta o pensamento. Se for sim, você vai... então vamos para o próximo passo. O que fazer com relação a isso? Prático. Posso fazer alguma coisa? Posso. Então, eu vou aceitar o fato que está acontecendo e vou agir prestando atenção na mente para não ser sugado de novo para esse estado de ansiedade e vou agir para resolver a questão. Se eu não posso fazer nada com relação a isso, eu aceito e pronto. A aceitação não é uma coisa negativa, a aceitação. A aceitação é inteligência. Porque quando você não aceita o que está acontecendo, você não pode fazer nada e você não aceita. Quer dizer, você sofre duas vezes. Primeiro, porque você não pode fazer nada, e segundo, porque você não aceita. Não aceitar a realidade não é inteligente. Vai te causar mais sofrimento. Então, o questionamento: pensou, isso é verdade? Certeza absoluta que isso é verdade? Como eu me sinto quando eu penso isso? Pronto, você está num processo de autoconhecimento que é o primeiro passo. Isso aí é o básico e a gente tem que fazer. Isso é dever de casa, para você começar a se conhecer. Né? Que histórias a sua mente conta para você? Já parou para prestar atenção? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você é mãe e o seu filho vai fazer uma viagem com os amigos e tal, de carro. Qual é a primeira coisa que você pensa? Fala aí honestamente para mim. É num acidente. As mães vão pensar isso direto, num acidente de carro na estrada, e começa a pedir proteção, a rezar para que isso não aconteça. Não é verdade? Então, esse pensamento gera uma angústia. Isso é verdade? Isso que eu estou pensando está acontecendo? Não, não está acontecendo, só está acontecendo na sua mente. Mas aí já liberou todo o mecanismo bioquímico do estresse. E se você não parar esse tipo de pensamento, como que para? Prestando atenção nele. Se você não parar, você vai ficar 24 horas por dia nesse estresse. Isso acontece com familiares, isso acontece no trabalho da gente, a gente está sobrecarregado, a velocidade da vida hoje em dia é enorme, as pressões e as cobranças são enormes, você tem que resolver tudo para ontem, e tem ainda as histórias que a mente da gente conta a respeito da vida, que 90% delas são histórias negativas. Então é muito estresse, não é à toa que as pessoas estão adoecendo mentalmente aí muito, muito, muito. Então a mente, ela cria histórias sobre tudo que está à nossa volta, sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos. Ela está sempre comparando, julgando, competindo, tudo isso com o intuito de proteger essa personalidade.
entendeu? Então, quando você começa a prestar atenção nesse processo, você, desculpa, começa a se descolar do pensamento. Porque, na maioria das vezes, a gente viaja no pensamento. Quando você percebe, você não viu o que aconteceu à sua volta, porque a sua consciência estava completamente identificada com os processos mentais, de pensamento, de imaginação, de julgamento, de tudo, né? Quanto mais você faz esse processo de observação, mais você vai se descolando da mente. A gente precisa se descolar da mente. A gente precisa ter a experiência de ser alguém além da mente, alguém que observa a mente. Essa experiência ela é muito necessária para nós. A gente consegue fazendo esse processo. Na meditação, é assim também que funciona. Na meditação, a meditação é o quê? É observar o processo mental. E você, vem o pensamento, você corta, afasta. Não, eu vou voltar a prestar atenção na minha respiração. Ficar em silêncio, quietinho, prestar atenção na respiração. Vem outro pensamento, você observa. É um treino, você começa a observar o seu pensamento na meditação e corta ele. E volta a prestar atenção na respiração. Mas isso você traz para o seu dia a dia. Faz isso no seu dia a dia. Está cozinhando? Você está pensando em quê? Presta atenção. O que eu estou pensando? Começa a ter esse desejo, que aí você vai conseguir pescar o pensamento e se afastar dele. E ver que isso é só uma história que a mente está contando. E tá te afastando da realidade, do que você está fazendo. A sua consciência está viajando por aí. Então, a mente ela é uma sala de múltiplos espelhos. Ela pega um objeto e fala infinitamente sobre esse objeto. Então, ela pega aquilo, analisa, interpreta, vê todos os perigos possíveis sobre aquilo. Por que ela faz isso? Para proteger essa persona, essa personalidade, o ego, porque ela quer me manter vivo. Mas a interpretação dela quase nunca é verdadeira, a interpretação que a mente dá para os fatos. A partir disso, a mente cria um conjunto de regras, que esse conjunto de regras vai virar a minha lei. Eu vou viver a partir desse conjunto de regras. E essas regras, elas vêm dessa interpretação errônea, que criam crenças. Por exemplo, fatos que aconteceram na sua vida, que você na hora interpretou assim, eu sou burro, burra. Ou você interpretou, eu não mereço ser amada, ser feliz. Ou eu sou incapaz, eu não sou boa o suficiente no trabalho. Então, a mente pegou uma situação, interpretou, e aquilo vira uma crença. E é a partir disso que você se move na vida. E essas crenças são os óculos e a lente através da qual você vê o mundo e age no mundo. Isso precisa ficar bem claro para a sua consciência. Isso tem que vir à luz. Por isso, a autoobservação dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos é muito importante. Imagina se a gente soubesse tudo isso desde criança. Como ia ser bom para nós, né? A nossa sociedade ela é muito adoecida. E a gente não tem culpa disso. A gente vai criando as novas gerações com a nossa mente adoecida. Vai passando isso para os outros, né? Para as novas gerações. Mas a gente tem que ter esse olhar para dentro de nós mesmos e um olhar compreensivo com relação aos nossos antepassados. Porque isso foi assim eles aprenderam, e assim eles nos ensinaram, e assim a gente ensina para os nossos filhos. Mas isso tem que mudar, a gente tem que ter essa autoobservação para que a gente possa
mudar esse estado interno, se descolar da mente, para se conectar com a verdadeira essência, com a nossa consciência, que é um estado de contentamento sem causa. Não precisa haver causa nenhuma para eu estar contente. Não é aquela euforia, não. É um contentamento. Isso é um estado maravilhoso de ser. É aí que a gente tem que chegar. É um trabalho. Bom, é isso que eu queria dizer hoje. Foi muito bom, o vídeo ficou longo, mas eu acho que o assunto é interessante. Se você acha que tem alguém que precisa escutar essas palavras, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, porque o algoritmo vai analisar isso como um assunto importante e pode passar para outras pessoas. Te espero no próximo vídeo.